Aqui temos um estuário de algumas espécies que nós nos abastecemos para alimentar as nossas hortas. Para se proceder à plantação, há primeiro que preparar o canteiro. No início, faz-se a incorporação dos nutrientes necessários com uma leve sacha, depois regulariza-se a superfície do solo com um ancinho e, por fim, dá-se forma ao canteiro em formato de leira, em camalhões ou em pequenos canteiros de formas diversas, geométricas ou irregulares. Aqui estamos na presença de uma leira. Esta leira normalmente é feita na época primavera-verão, que é numa altura em que chove menos e temos mais escassez de água. Então fazemos as leiras com o bordo por fora e fazemos rega por alagamento para reter mais tempo a água no solo. Aqui estamos na presença de um camalhão. Normalmente os camalhões são feitos no outono e inverno e quando utilizamos culturas em que o fruto está debaixo da terra. Como no outono e inverno chove muito mais, há muito mais acumulação de água no solo e pode provocar o apodrecimento dos nossos frutos. Daí fazermos o camalhão. Depois de preparado o terreno, segue-se o passo da plantação. Agora vamos proceder à plantação e vamos tirar as plantas da covete e plantar em linha.
Podemos também considerar fazer uma sementeira para termos novas plantas ao fim de 1 a 2 meses. A sementeira pode ser feita em local definitivo ou em alfobre. Como método de sementeira, podem utilizar-se as técnicas a lanço, em linha ou ao covacho. Indicado para a sementeira. Este substrato vegetal é feito da decomposição dos vegetais, mas no seu processo de fermentação ele vai atingir à volta de 70 graus e torna-se uma matéria inerte. Então o fabricante, sabendo disso, vai colocar algum adubo que se chama adubo de libertação lenta e de longa duração, que pode ser de 6 ou 12 meses. Agora vamos executar o processo de sementeira. O substrato já está aqui na covete e vamos fazer pequenos furos, pequenas moças aqui na covete para fazermos a sementeira. E a sementeira que nós vamos fazer é a sementeira de nabo. Vamos colocar 2 a 3 sementes da espécie em cada alvéolo da covete. Após a plantação, procede-se à rega. A rega pode ser garantida de forma manual, por alagamento, ou com o regador ou mangueira, ou de forma canalizada usando o método gota a gota ou por aspersão. Se você tem alguma associação entre a altura de plantar as batatas e lua crescente, de facto lá na minha zona fazem, as pessoas normalmente plantam só as batatas quando é lua nova. Hoje em dia, nós na escola temos tido esse debate muitas vezes, que é a agricultura moderna, que é que nós, os mais novos, estamos a tentar implementar, e a agricultura arcaica, que é um pouco mais antiga. Os mais velhos têm sempre aquelas tradições, aqueles pensamentos, tipo, não estou a desrespeitar, não estou a dizer que é errado, mas tem sempre aqueles pensamentos, mas nós, na escola, aprendemos que isso da lua não influencia em nada, só são os pensamentos. E sim, acredito que o que faz mais questionar é que, de facto, a maior parte das vezes torna-se real, não é? Porque, de facto, quando plantam em certa lua, de facto as batatas crescem mais. Posso só dizer uma coisa aos jovens, é que às vezes os jovens questionam. Eles questionam por questionar, porque questionar não é suficiente. É preciso que a gente vá e recolha evidência que demonstre isso. Portanto, muitas das vezes nós podemos sustentar as nossas opiniões, valem porque valem, mas se nós não queremos comprovar as coisas, e a forma de comprovar as coisas é ou se vai à ciência e se vai buscar princípios a isso, ou então se nós próprios dedicamos algum do nosso tempo realmente a estudar isso e a demonstrar isso. Portanto,